Boa noite, buscas! Tudo bem com vocês? Hoje, dia ainda 12 de abril de 2025, eu, Ana Paula Magalhães, estou aqui bem cansada à noite, mas sim, dessa vez atendendo pelo menos a um pedido. E muito obrigada, Lígia, por confiar na minha opinião. Vim falar a respeito da série, né, de 4 episódios da Netflix, Adolescência. Eu preciso confessar a vocês que eu não assisti a série, né, por falta de pagamento da Netflix. Prometo que quando assistir, voltarei aqui para reiterar as impressões, né, que tive a respeito da série. Mas assisti um resumo da série e realmente é uma série que aborda diversos elementos importantíssimos na nossa sociedade atual, né? Ela vai falar a respeito do masculino, do feminino, dessa relação conflituosa que se reflete já, né, não diria nem na adolescência, na infância. A gente já vê essa polarização que até a infância é de certa forma normal, né? O grupinho dos meninos e o grupinho das meninas, meio que aquela fasezinha do clubinho do Bolinha e do clubinho da Luluzinha, até existir esse desenho, mas que isso perpassa, né, esse infantilismo relacional do masculino com o feminino, que segue para adolescência e vai para a vida adulta, né? Fala dessa polarização, fala da autorregulação emocional, né, da inteligência emocional, e isso é muito importante no filme. Fala da relação familiar, do conflito de gerações, de como a nossa geração, com as nossas crianças, perde muito o sentido do impacto que é as redes sociais na vida das crianças e dos adolescentes e até dos adultos também, certo? Então aqui eu vou abordar algumas coisas que me chamaram muito atenção, né? Na história desse adolescente de 13 anos que sofre bullying, né? Na verdade, ele sofre uma rejeição da menina que ele vem a cometer o homicídio, né? Parece que ele recebe um nudes da menina, se encanta pela menina, chama a menina para sair, né? E em redes sociais, nas redes, a menina coloca emojis de depreciação da imagem dele, né? E ele é visto ali como rejeitado, o malquisto, né? Nessa fase que tão difícil que é a adolescência. Para quem já assistiu Eslen Delagnori, que é um neurocientista falando sobre o cérebro do adolescente, o cérebro do adolescente é um cérebro demente, né? Demenciado. A gente sabe, né, na neurociência, que o nosso cérebro só vai terminar a formação dele aos 21 anos de idade, não é nem aos 18. É aos 21 que o córtex pré-frontal está completamente pronto. E esse córtex pré-frontal que dá justamente a racionalidade, né, a autorregulação, a capacidade de autorregulação nas crises emocionais. Então, esse menino sofre essa rejeição, e não só a rejeição, ele sofre uma humilhação, né, pela escola toda, diante desse pedido de sair, né, com essa menina. E isso se espalha em rede social e sequer os adultos que investigam o caso entendem isso. Isso é um ponto crucial do filme. Quem vai desvendar isso, né, pro delegado é o filho do delegado que estuda na escola. E fala, quando o delegado e todo o conjunto policial vai na escola investigar, primeiro que ele já se percebe ali uma cena de total falta de respeito por essa geração, a questão da hierarquia, né? Eu imagino que um policial entrando na minha escola, eu aos 13 anos de idade, para falar da vida dele, ou qualquer figura de autoridade, a gente ficaria extremamente lisonjeado e a gente prestaria maior atenção e a gente
traria aquilo ali como um aprendizado de mestres, né? Fala dessa sociedade que não respeita, né, o velho no sentido não de velho, o velho de mais velho, o velho de conhecimento, o velho que tem, né, know-how, ele tem expertise. Então, os policiais entram naquela sala, as crianças dão risada, as crianças não se concentram, a sirene de alarme de incêndio ativa, eles vão todos pro pátio, lá no pátio a menina que era amiga dessa menina que foi morta, dá uma pesada no colega, né? Aquela coisa assim, bem... A gente vê a coisa crua mesmo da sociedade, né? De como a gente está no anal, né? Geracional, sem líderes, né? É uma geração sem ídolos. Ídolos heróicos, verdadeiramente heróicos. E aqui eu não tô falando de paternalismo, e aqui eu não tô falando de mitos criados, eu tô falando de heróis, Hercúleos, eu tô falando de ensinamentos arquetípicos, de ritos de passagem, né, da fase da criança para a fase adulta. Então é uma geração que está completamente à deriva. Eles não têm em quem se basear, né? A menina ainda tem um rito de passagem fisiológico, né? Que é o próprio ciclo menstrual. Ela começa a sangrar, então isso já é um rito de passagem forçado, mas o menino, o homem, ele não tem um rito, né? As tribos originárias, os meninos passam por uma luva cheia de formigas, que eles têm que botar a mão na luva, e a picada da formiga é considerada uma das mais poderosas do mundo, e são várias formigas, eles botam a mão ali, e aquilo ali é um rito de passagem para dor, né? Então, exatamente é quando a criança entende que ela vai ter que enfrentar a dor. O que é o rito de passagem da criança para o adulto? É o enfrentamento da dor. Então, por isso que as tribos, né, originárias, indígenas do Brasil, que agora é dia 19, a gente está comemorando, né, o dia dos nossos povos originários, trazem com tanta sabedoria. O menino passa por esse rito de passagem. Por quê? Porque ele precisa aprender a lidar com a dor. E aí, gente, o mais interessante, o mais incrível do filme é a relação deste menino com o pai, né? Primeiro, que o pai é uma figura masculina fragilizada, né? Muito fragilizada. É aquele pai amigo, né? E a gente sabe que o pai precisa, né, é arquetípico isso, exercer uma função de autoridade. E aqui eu não estou falando de autoritarismo, estou falando de segurança. Para vocês terem uma noção, outro dia eu vi um veterinário falando que quando o cachorro não recebe limite, ele se sente seguro. Por mais que ele faça pirraça, por mais que ele faça xixi no tapete, por mais que ele, né, naquele momento ele fique com raiva, mas um pet que ele não tem limite, ele, no final das contas, ele se sente seguro. Então aqui é uma frase da minha encarnação: o não é amor, né? Então, esse menino, ele não teve não na vida dele. Ele não teve não dos pais, né? Ele vivia no quarto dele, na redoma dele, no quarto fechado, nas redes sociais, virtualmente. E quando ele se depara com esse enfrentamento da dor, ele não tem isso no pai, né, como uma figura de exemplo, porque o próprio pai é muito frágil, e isso fica muito claro no momento que o carro do pai é pichado, no dia do aniversário dele, né? Ele se desregula completamente, ele tem um ataque de fúria. E aí você vê a possibilidade dessa questão ser até genética, né? E aqui eu não vou entrar em nenhum transtorno, porque eu não assisti o filme, então não me sinto capaz de dizer se existe algum traço, né, de algum transtorno, mas enfim, o que eu tô falando aqui é de humanidade, de regulação emocional. A gente não tá ensinando às nossas crianças o limiar a frustração, né, aumentar esse limiar a frustração. Então, antes, para se ter um ataque de fúria, tinha que ter muito, né? Tinha que ser muita coisa para uma pessoa ter um ataque de fúria. Hoje, você tirar o celular da mão de uma criança é um motivo para ela ter um ataque de fúria. Como eu já presenciei,
1 milhão de vezes em consultório e na vida prática, né? No dia a dia. Então, o que acontece? Esse menino, né, ele comete um assassinato com 7 facadas, que é uma coisa muito fálica, né? Ele penetra essa menina de uma forma sombria, tenebrosa, né? Uma forma desregulada, mas de qualquer maneira, se a gente for aqui na psique e na metafísica e na psicanálise, a gente pode entender isso como um desejo, né? Uma pulsão ali, né? Freud falaria muito bem sobre isso, né? Como ele não consegue nas vias tradicionais, a ira, a raiva dele, mal levada, mal condicionada, faz com que ele penetre essa menina em forma de facada, né? Infelizmente. E o que acontece depois disso é a visão decrépita da nossa sociedade. É exatamente a decadência civilizatória naquela família estampada. E uma família tradicional, né? O que a gente chama de uma família típica. É o papai, a mamãe e 2 filhinhos. E completamente desestruturado. Então, tipo, é um tapa de luva na cara da sociedade. Porque é um pai que, apesar de ser pai, ele não exerce a função de autoridade. Quando ele é escolhido pelo menino para representar ele, né? Ele mente para o pai. Ele diz que ele não cometeu o crime. Ele só consegue admitir o crime quando a câmera mostra, né, o ato do assassinato em si. Aí ele consola o pai, né? Nessa hora eu vi no resumo, o pai fica assim, chorando, desregulado, uma criança, e a criança, consola o pai, né? No próprio dia do aniversário do pai, que o pai tá completamente desregulado, ele diz pro pai, eu vou ficar bem, vai ficar tudo bem, né? A criança, depois de passar por tudo isso, tem que assumir, né, essa postura, infelizmente amadurecida dessa forma, né, em cárcere, mas ele fala pro pai, ele toma essa força pra si e fala, vai ficar tudo bem. Então, gente, Adolescência é uma série pra assistir em doses homeopáticas, né, ser avaliada em doses homeopáticas. Tem muita coisa a ser dita, né, a respeito, muita mesmo. Como eu falei, a questão da rejeição, né, de como as redes sociais geram na nossa cultura o não pertencimento, né, ativando esses gatilhos de rejeição, de não pertencimento e de abandono muito forte. Então, as pessoas perdendo sua autenticidade. Então, se eu uso meu cabelo assim, e eu faço sucesso, todo mundo vai usar o cabelo assim. Se eu uso o cabelo assim, todo mundo vai usar o cabelo assim. Se a partir de hoje eu resolvo fazer um vídeo de pijama e dá certo e viraliza, todo mundo vai fazer vídeo de pijama e viraliza. Então, assim, cadê a autenticidade do ser humano, né? A gente está se tornando... Isso é uma coisa muito também geracional, né? Que a gente vem passando aí com Plutão em Aquário e uma conjunção agora de Mercúrio e Saturno em Áries, né? Nós estamos nos tornando robôs de nós mesmos, né? É aquela coisa em séries, todo mundo compra aquilo e viraliza. E viraliza, né? Olha como a gente fala, viraliza um vírus, quer dizer, isso é patos, é patológico. Cadê a individualidade, o senso de indivíduo, né? Não individualismo, mas de indivíduo, do meu ser, do meu self, de como eu acredito, como eu vejo o mundo e como isso pode ser apreciado. Mas eu sei que não, eu sei que eu saindo do padrão, né, que me cobram como psiquiatra, eu sei que ninguém vai assistir esse vídeo, e talvez assista uma pessoa e eu tô mandando justamente pra ela, Lígia, eu te amo, mas prometo assistir a série, prometo assistir, assinar a Netflix e assistir a série toda, mas já posso dizer pra vocês que esse ator mirim aí vai ser um grande ator, né? É uma promessa aí para nosso cinema, né, mundial, e é uma série que tem muito a nos ensinar, muito a refletir, né?
Vamos entender nossos filhos, vamos entender essa linguagem, né, dessa tecnologia atual, desse mundo virtual. Não vamos subestimar o poder que isso tem na mente de um adolescente, de uma criança, né? A coisa é séria, seríssima. E vamos levar a sério a saúde mental, né? Quem mais do que eu poderia falar a respeito disso, porque eu vivo isso cotidianamente, todos os dias, diariamente, o tempo todo, até em sonhos. Ok, buscadores? Espero que tenha acrescentado. Homens e mulheres de ouro, sejam, eu sou. Boa noite e até a próxima.